Boa noite, povo de Deus, boa noite, membros da TIB, Terceira Igreja Batista em Tambi, e o povo que nos acompanha também em paralelo. Temos muitos amigos, muitos irmãos que também estão vendo, né, estudando junto com a gente, e é um privilégio muito grande poder falar com vocês todos, né? Nós estamos aqui nessa quarta-feira para gravar mais um vídeo de estudo, e nós estamos estudando agora o livro de Segunda Crônicas, e mas gostaria de deixar um recadinho antes do vídeo, que nós teremos a nossa EBD, né? Reinauguraremos a nossa EBD nesse período aí de pandemia, das 9 às 10, um aulão para todo mundo, né? Não vamos dividir em classe, vai ser um grupão, e acredito que vai ser bênção, voltar a estudar a Palavra de Deus mais detalhadamente, minuciosamente, vai ser muito bom. De 9 às 10 da manhã, você é nosso convidado, e vai ser um prazer muito grande vê-los conosco estudando a Palavra de Deus. Como eu prometi, eu vou colocar no grupo da igreja a revista virtual, né, do segundo trimestre, mas é muito boa e é bom a gente estudar as lições também, ainda que a gente não aplique ela na EBD na igreja, mas é bom que os irmãos estudem as lições, tá bom? Um abraço a todos e vamos lá. Nosso texto de hoje é o capítulo 19 e 20. A gente tem estudado uma média de 2 capítulos por quarta-feira. É 19 e 20 de Segunda Crônicas. A gente está falando sobre o rei Josafá. E o rei Josafá fez coisas maravilhosas, né? Não se corrompeu, ele continuou nos caminhos do Senhor, ele continuou fazendo o que o Senhor queria. E foi maravilhoso o reinado dele. Ele foi um vitorioso porque caminhou nos caminhos do Senhor. Era muito comum os reis se desviarem do caminho do Senhor, assim como o rei do norte, né, que era Acabe no período. Acabe foi um rei muito ruim, desviou-se do caminho do Senhor, mas Josafá se manteve firme. Então nós falamos na quarta-feira passada sobre ele e a revelação, né, do profeta a respeito de ir ou não para a guerra, o que queria acontecer. Josafá foi salvo pela revelação do Senhor. E ele viveu 25 anos em paz, né? E ele foi para essa guerra com Acabe, mas saiu de lá, né, bem, e voltou e ainda não tinha lutado uma guerra sozinho. Judá não tinha lutado uma guerra sozinho no tempo de Josafá. Mas acontece que depois desse longo período, e o Senhor o abençoou e prometeu isso a ele, que ele passaria um longo período vivendo em paz. Chega um momento em que se levanta, né, dois povos enormes e se juntam para batalhar contra Acabe, que são os Moabitas e os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas, eles se juntam e falam assim: vamos lá e vamos vencer Acabe, e sobe com uma multidão muito grande. Então Acabe não, Josafá. Acabe já tinha morrido lá no outro vídeo, você pode assistir no outro vídeo que Acabe morreu. Mas Josafá estava lá firme e forte com o Senhor. E quando ele recebeu a notícia que os Moabitas e os Amonitas estavam subindo contra ele temeu, porque a multidão era muito grande e era quase impossível vencer aquele exército. Mas existia um detalhe que mudou toda a história. Josafá era um homem temente a Deus. Josafá acreditava em Deus. Olha que coisa boa! Acreditar em Deus. Então o que Josafá faz? Josafá reúne o povo e Josafá levanta um clamor, e Josafá vai até o público que está diante da casa do Senhor, né? E o povo está lá de joelho, clamando ao Senhor que os livre dessa batalha. E Josafá faz uma oração linda, fala: Senhor, reconheço que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, e tudo está nas suas mãos, eu quero me colocar nas suas mãos. Olha que oração maravilhosa, como a gente pode aprender com Josafá a orar ao Senhor, admitindo que o Senhor é dono de tudo, que o Senhor é capaz de tudo. Josafá falou isso e diante do povo, o povo ali orando junto com Josafá,
E levantou-se um profeta e falou assim: eis que o Senhor mandou dizer. Olha que palavra firme. Tem muitos profetas usando isso aí hoje, mas dando profetada por aí afora. Será que o Senhor realmente mandou dizer? Presta atenção, né? Eis que o Senhor mandou dizer que essa batalha não é sua, é dele. O Senhor vai pelejar a seu favor. O Senhor vai pelejar no seu lugar. E você vai para a peleja só para assistir. Você não vai guerrear, você vai assistir a mão do Senhor guerreando contra você. É uma situação de muita fé. Imagina você tendo que ir combater com um inimigo muito maior que o seu exército, acreditando que o mensageiro do Senhor disse: olha, você vai lá e você só vai assistir, você não vai guerrear. Já pensou? Josafá ouviu essas palavras, o que Josafá fez? Temeu, saiu chorando, gritando? Não. Josafá acreditou de todo o coração. Ele falou: gente, vamos lá ver o Senhor guerrear, vamos assistir o Senhor guerrear, vamos sair com o nosso exército sim, mas na frente do exército eu quero os cantores, na frente do exército eu quero pessoas para tocar instrumento, na frente do exército eu quero o povo, os levitas, eu quero louvar ao Senhor, porque eu estou indo com a intenção de assistir. Eu vou chegar lá e eu vou assistir, eu não vou lutar. Será que a gente tem essa confiança? Será que o Senhor diz para você: olha, eu vou lutar a sua luta, eu vou lutar a sua guerra? E será que a gente realmente confia no Senhor a ponto de dizer assim: não, vou deixar, o Senhor vai lutar para mim? É complicado, porque o Senhor está querendo lutar as nossas lutas há muito tempo e a gente não descansa no Senhor. A gente não faz a oração de Josafá e entrega tudo na mão daquele que pode tudo. A gente vive com o coração aflito porque a gente não descansa no Senhor. E a própria Bíblia insiste em dizer: olha, não estejais inquieto, não estejais ansioso, não estejais preocupado com coisa alguma. Antes, todas as vossas necessidades sejam reconhecidas diante do Senhor com oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Josafá fez exatamente isso, não ficou ansioso por nada, simplesmente guardou o coração em Cristo Jesus. Guardou em Deus, confiou que o Senhor ia fazer como foi avisado para ele. E Josafá saiu para lutar. Para lutar não, para assistir o Senhor lutar. E como é que isso aconteceu? Vinham lá os moabitas e os amonitas, né, juntaram-se para guerrear. No meio do caminho encontrou o povo da montanha, uma outra cidade que tinha no meio da montanha, e eles falaram assim: a gente já está passando aqui com o exército mesmo, vamos entrar nessa cidade, vamos saquear tudo. E eles entraram para saquear e tomaram tudo daquela cidade. Depois que eles tomaram tudo daquela cidade, começaram a briga de como dividir. Como dividir, né? Os moabitas queriam ficar com a maior parte, mas os amonitas também queriam ficar com a maior parte. E houve uma discussão muito grande e eles entraram em guerra. Os dois povos entraram em guerra e começaram a batalhar entre si por causa dos despojos daquela cidade da montanha. E eles lutaram entre si e foram morrendo todos. Quando Josafá chegou, ele encontrou um vale de corpos. E eles além de louvar ao Senhor, eles desceram naquele vale de corpos e começaram a saquear. Lembra que eu falei que o povo ia para a guerra levando as coisas mais preciosas que tinha? Com medo de, saindo os homens da cidade para guerrear, outros povos invadissem a cidade e saqueassem a cidade onde eles moravam. Então eles levavam junto com eles, guardado na armadura, guardado nas tendas, as coisas mais preciosas que eles tinham. Então era comum, depois da batalha, né, pra gente assim, uma cena meio complicada de entender, meio complicada de ver. Você vê um mar de corpos, né? A primeira coisa que acontece na gente hoje é dar uma repulsa, né? Eu não gostaria de estar num mar de corpos. Mas naquela época o mar de corpos significava riqueza. E eles começaram a saquear os corpos e levaram 3 dias.
3 dias saqueando aqueles corpos. Eles acumularam muita riqueza, de maneira que eles não conseguiam carregar o que o texto bíblico está dizendo. Se você ler lá o capítulo 20 de 2ª Crônica, você vai ver realmente o que eu estou falando. Então eles voltaram com aquilo tudo, eles voltaram com muito mais riquezas e eles simplesmente assistiram o Senhor guerrear por eles. Então Josafá chega e faz uma festa danada e o povo se alegra porque confiaram plenamente no Senhor. Só em contar essa história já não preciso nem mais falar, né, a nossa prática para o dia de hoje. Mas se ainda restou alguma dúvida, eu vou esclarecer para você. Confia no Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. E quando a gente descansa no Senhor, nos maiores maremotos que a gente pode ver, nas maiores ondas, o Senhor está dizendo, não tema que eu estou contigo. Jesus Cristo estava dormindo naquele barco que estava à beira de naufragar. Os pescadores que estavam com Jesus eram pescadores experientes. E eles estavam com medo. Imagina, né? E quando o pescador está com medo do mar, é que o troço está bem brabo. Eu tiro por mim. Uma vez eu peguei uma turbulência indo fazer uma viagem missionária, né? E peguei uma turbulência muito grande. E eu fiquei preocupado. Começou a cair as bagagens de cima, né? E só faltou cair as máscaras e eu fiquei preocupado. Mas o meu norte era a aeromoça, que por sua vez está treinada para isso, né? Para não entrar em pânico. Mas a aeromoça fingia ler uma revista e estava lá desfolhando a revista, né? E balançava a revista e ela não estava nem conseguindo ver nada. Mas ela estava naquela posição ali, cintozinho de segurança virado para a gente, com a revistinha na mão, né? E virando página. Talvez estivesse com o coração na mão, mas estava ali na maior calma. Porque são pessoas experientes em voo. Quando aqueles pescadores que estavam com Jesus no barco eram homens experientes, estavam apavorados, a mesma coisa que você vê uma aeromoça apavorada, né? E aqueles pescadores viraram para Jesus e falaram assim, mestre, você não está vendo que a gente vai morrer? Acordaram e ele falou assim, mestre, acorda, acorda, a gente vai morrer. E Jesus fala assim, por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês não conversaram direto com o Pai? Então Jesus levanta e vai e fala para o vento, acalma-te e aquieta-te. E na mesma hora houve uma grande bonança. E eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eu queria tirar uma conclusão dessa história, junto com a história de Josafá. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Josafá estava louvando no meio da guerra. Tudo porque ambos confiavam plenamente em Deus. Quando confiamos em Deus, descansamos em paz. Eu quero levar essa paz para você. Não essa paz, dizer simplesmente num jargão evangélico, a paz no Senhor. Né? É bom, desejo paz para o seu irmão. Mas eu quero, através dessa mensagem, deixar o seu coração em paz, confiando que o Senhor pode lutar as suas batalhas, que o Senhor pode acalmar o seu mar. Descansa no Senhor e o mais Ele fará. Nos veremos em breve presencialmente no domingo, agora pela manhã, né, pela EBD e depois à noite. E também estaremos aí mais uma vez gravando alguns outros vídeos e aguardo a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.